juventude, que a gente conseguiu um monte de políticas públicas para o nosso povo. E primeiro ato, um dos primeiros atos que o presidente Jair Bolsonaro procurou fazer foi, através de um decreto, tentar acabar com todos os conselhos. Como o conselho é controle social, ainda bem que o STF impediu esse desmando dele. Só que na sequência, ele vem tentando asfixiar, e agora tem uma notícia recente de que está impossibilitando a Conferência Nacional que trata da assistência social, que trata da criança e do adolescente. E isso é muito preocupante, porque é nessas conferências que você avalia a política pública e faz as propostas para ampliação, para novas políticas, para aprimoramento das políticas públicas. Então, senhor presidente, é muito preocupante. E, por fim, só uma dúvida, senhor presidente, o tempo que está contando ali parece-me que está como grande expediente, já é como grande... Não, pequeno expediente, o senhor tem mais um minuto. Então o tempo já é só um minuto. Está errado. E aí, senhor presidente, a outra preocupação é que, mais uma vez, o presidente também vem e faz mais uma barbeiragem internacional, fazendo elogio à tortura do pai da chanceler da ONU, dizendo de que o ato de tortura que foi sofrido no Chile pelo pai da ex-presidente foi algo que mereceu, foi algo válido, foi algo bom. Então, mais uma vez, a gente coloca o Brasil, que é um país que tem uma democracia nova, que ainda passa por vários períodos de instabilidade, e você coloca em mais um momento internacional o Brasil em uma rota de colisão com outros países, e agora inclusive com países vizinhos nossos, com o Chile. Então, até quando vai continuar acontecendo essas barbeiragens desse governo federal desastroso, que não consegue imaginar de que nós vivemos num mundo globalizado e que as relações entre os países, e sem contar para além da questão da diplomacia, uma questão de humanidade mesmo, uma questão de que todos os países e entidades reconheceram a questão da perversidade que foi a ditadura e combate a ideia da ditadura, enquanto ele quer aplaudir e dizer que foi algo bom e que as pessoas mereceram ser torturadas. Então, Ilhéus também tem que dizer que não concorda e que chega desse discurso de aplauso e de alusão à ditadura militar. Ok, vereador. Pelo tempo regimental de 3 minutos, pastor Matos. Senhor presidente, vereadores, parcela da sociedade, imprensa em geral, quero nesta tarde, nesse pequeno expediente, estar parabenizando o nosso prefeito Mário Alexandre por mais um avanço ali no asfalto legal, quando dessa feita alcançou ali a central de abastecimento da UBS, né? Tínhamos um ofício também como indicação, pedindo para que fosse asfaltado ali aquela área, e na manhã desse dia iniciou-se o trabalho ali na central de abastecimento. Então, parabéns, doutor Mário Alexandre, juntamente com toda a sua equipe, porque ali já dá uma outra visibilidade a quem chega no bairro da UBS, tendo aquele espaço físico ali asfaltado. Também nesta tarde, senhor presidente, quero, assim, da ciência, essa casa, que estivemos ausente na tarde de ontem, em consequência de estarmos participando da Conferência Territorial do Direito da Criança e do Adolescente, ali na cidade de Itabuna, uma conferência que foi realizada com muito êxito, e as propostas que foram tiradas ali foram para a garantia da criança e do adolescente, e serão encaminhadas através dos delegados que também ali foram escolhidos para a conferência estadual que vai acontecer ali na cidade de Salvador. Essa é a nossa fala de pequeno expediente, presidente. Obrigado. Ok, vereador, declaro aberto o grande expediente. Tem 2 vereadores. Você vai para o grande? Pelo tempo regimental, grande expediente, vereador Macrise. Você vai, Gil? Senhor presidente,
Nesse grande expediente, senhor presidente, eu gostaria de fazer memória que hoje, 4 de setembro, completam 160 anos da Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz foi a lei que proibiu a comercialização, o tráfico de escravos no Brasil. E é importante, senhor presidente, a gente fazer alusão a esses momentos e a essas datas, inclusive para a gente chamar a atenção e combater as várias outras formas que ainda hoje existem de manter trabalhos análogos ao trabalho escravo. Senhor presidente, aqui na nossa micro-região, ainda em fazendas de cacau ou alguns outros tipos de exploração, nós temos constantemente relatos do Ministério do Trabalho de pessoas estarem no subemprego, trabalhando somente para se alimentar, dormindo ao relento. Isso significa, ainda hoje, está existindo pessoas em condições análogas aos dos escravos da época. E aí, senhor presidente, a gente precisa lembrar de que a Lei Áurea, ela veio 13 de maio, mas no dia 14 de maio, a gente tinha milhares de pessoas que foram arrancadas à força das suas terras, foram trazidas para trabalhar sob exploração humana e que após a tal libertação foram empurradas sem terra, sem lar, sem recurso para voltar à sua terra, sem escola, sem direito a acesso a absolutamente nada. Então, quando a gente discute que nós precisamos de governos de esquerda, porque no período do governo do PT foi quando a gente teve as possibilidades de políticas públicas para boa parte dessas pessoas terem melhores faculdades, porque no governo do PT a gente abriu muito mais universidades federais e institutos federais, e agora no atual governo a meta é fechar as universidades federais porque diz que é lugar de balbúrdia. Balbúrdia é tentar colocar o filho da forma como tem sido para representar o Brasil nos Estados Unidos, para ficar de joelhos aos interesses do presidente dos Estados Unidos. Nós fizemos um trabalho de valorização da juventude, com vários projetos de política pública para inserir os jovens em possibilidade de ProUni, de FIES. Eu tenho 42 anos de idade. Os jovens da minha época, de 19, 18, 20 anos, os que tinham a oportunidade e a possibilidade de entrar nas faculdades eram, meu companheiro Franklin, apenas nos cursos de licenciatura, porque o filho da burguesia não queria os filhos em sala de aula. Fora dos cursos de licenciatura, a gente não tinha oportunidades, porque era reservada à elite. Só que era uma reserva mascarada, porque quando você ia discutir, não é reservada não, está lá para quem quiser concorrer, mas em quais condições? O filho do trabalhador e o trabalhador que tinha que sobreviver, não era nem viver, era sobreviver. Quais condições que tinham de disputa? Então é importante a gente fazer memória nesses momentos, senhor presidente. Mas eu gostaria também, senhor presidente, eu tive uma conversa com uma pessoa que tem colaborado comigo, na verdade são várias pessoas, e quero trazer aqui algumas informações sobre a questão do município de Ilhéus. Primeiro, senhor presidente, hoje pela manhã eu estive no Ministério Público e está aqui uma recomendação feita pelo Ministério Público, mas isso não isenta, senhor presidente, o pedido que eu formulei também para esta mesa diretora em relação às dezenas de requerimentos feitos por mim e por vários vereadores aqui que não têm resposta do Poder Executivo. Hoje o Ministério Público fez uma recomendação dando 30 dias ao gestor para que ele providencie respostas para todos os requerimentos feitos por este vereador.
e que isso seja extensivo para os demais, porque o prefeito tem impedido a nossa principal função, que é ser fiscalizador. Então, eu continuo querendo de que a mesa também encaminhe as providências necessárias para exigir o cumprimento dessa lei. Mas, em relação às ajudas que eu venho falando, senhor presidente, um engenheiro estava me chamando a atenção para essa questão do recapeamento. O prefeito Mário fez um vídeo dizendo que os outros faziam recapeamento ou asfalto Sorrisal. E eu tenho provado e mostrado aqui de que quem andar na Princesa Isabel, na Barra e em vários outros lugares que foi passado o recapeamento já está saindo todo, senhor presidente. Daqui até o final do ano, todos os lugares foram recapeados e estão com a buraqueira pior do que antes, por causa da qualidade. E aí eu estou pegando algumas orientações técnicas para fazer também alguns requerimentos aqui, para saber como é que está sendo feito esse trabalho. Porque o governo do estado, do PT, de Rui Costa, liberou 14 milhões de reais já para ajudar Ilhéus no recapeamento. E mesmo assim, tem sido tratado de uma forma irresponsável. E vou chamar a atenção aqui de outra coisa que vai cair nessa casa. Vários lugares, senhor presidente, que as ruas têm paralelepípedo e que não tem rede pluvial, rede para escoamento das águas de chuva, e que estão colocando o asfalto de qualquer maneira em cima. Eu já assisti esse filme no Teotônio Vilela com o ex-prefeito, que saiu colocando, no final de 2 eleições, o ex-prefeito Jabes saiu colocando asfalto em cima da lama por causa do processo eleitoral. E depois a gente viu o desastre que foi de alagamentos, do asfalto que estragou rapidamente. E nos lugares onde não tem rede pluvial, que é paralelepípedo, e que estão colocando asfalto de qualquer maneira em cima para fazer o lobby do marketing político da cidade virtual, na cidade real, logo logo vai chegar aqui, porque o solo estará impermeabilizado, sem a rede pluvial, e vai começar a ter outros problemas de acúmulo de água em muitas dessas ruas. Podem esperar e anotar aí o que eu estou dizendo hoje. E outra situação que está nessa casa, vereador Eri, até de Vossa Excelência, que aí eu quero fazer, unir forças aqui com o vereador Eri, para vir logo para esta casa, para essa pauta, que é a questão do motocobra, que hoje, inclusive, o Ministério do Trabalho esteve verificando a escala de trabalho dos motoristas que estão fazendo função dupla como cobrador. Hoje, o Ministério do Trabalho fez uma verificação nas empresas. E aí tem uma denúncia que eu quero deixar aqui, senhor presidente, que na lei orgânica do município de Ilhéus diz que só poderá ter micro-ônibus onde comprovadamente não possa circular um ônibus comum. Tem várias linhas aqui onde pode circular um ônibus comum com micro-ônibus. E também diz de que só pode ter motorista sem cobrador nestas linhas e com ônibus que não passe de 32 assentos. E os ônibus novos, por exemplo, da São Miguel que chegaram aí, todos têm mais de 32 assentos e todos foram adaptados para ter a catraca na frente com motorista sem cobrador. Então, ou a gente mostra para a gestão e para que ela mostre para as empresas que a gente exige respeito, ou a gente vai ter que rasgar nossa função de fiscalização, a gestão vai ter que rasgar sua função de quem comanda a concessão pública, porque virou brincadeira, senhor presidente. Virou brincadeira. O prefeito não impõe o respeito necessário de um contrato que está lá. E aí dificulta a nossa fiscalização. E a gente então tem que mostrar de que nós vamos cumprir nosso papel e exigir o respeito e fazer as devidas denúncias para que se cumpra, vereador Gil, para o cidadão ter um transporte coletivo, como está na Constituição agora, como direito social. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Excelência, a secretaria já ouviu e vai encaminhar o pedido para a presença do
secretário na próxima quarta-feira. Pelo tempo de 10 minutos, o vereador Gil Gomes. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais companheiros, parcela da sociedade. Mas, senhor presidente, eu uso a tribuna da Câmara nesta quarta-feira para pedir socorro ao governador Rui Costa sobre a situação da Zona Norte de Ilhéus, sobre a situação do São Domingos e do São Miguel. A TV já mostrou reportagem, blogs falam sobre o assunto, esta casa já abriu espaço para a comunidade de São Miguel e São Domingos falar aqui nessa tribuna, e nenhuma reação do governo do Estado, que é uma responsabilidade do governo do Estado, do governo federal. E ali, aquelas famílias estão angustiadas, aquelas famílias estão passando privações, aquelas famílias estão desesperadas com a falta de um amparo do governo do Estado, porque o município, além de não ter a responsabilidade total, não tem condição financeira nenhuma para resolver a situação do São Miguel e do São Domingos. Não é este paliativo de relocar as pedras desta obra da nova ponte para o São Miguel e São Domingos que vai resolver o problema. O problema é muito mais crônico, e o problema não é de agora. E há quanto tempo se empurra isso com a barriga? E há quanto tempo, não se entende a necessidade de se fazer um trabalho evitando uma catástrofe ali naquela região? Olha, ontem, por exemplo, pastor Matos, a maré avançou no São Miguel, chegou ao quintal de algumas casas. As pessoas estão assustadas, os moradores do São Miguel estão angustiados, e você vê o povo nessa angústia, presidente, sem que o governo do Estado sinalize qualquer reação ou sinalize qualquer ação para socorrer aquela comunidade. Ora, o município de Ilhéus tanto já fez por esta Bahia, o município de Ilhéus tanto já contribuiu com esta Bahia. Não é possível que uma obra desta, que está aí há 20 anos, é hoje, é amanhã, é hoje, é amanhã. Trouxeram inclusive um dos melhores especialistas em obras marítimas, Alove Beloche, que analisou, que estudou a situação e disse o que é que deveria ser feito, e nada aconteceu. E aquelas comunidades, vereador Nel, do São Domingos e do São Miguel, continuam sofrendo, continuam angustiadas, sem esperança, sem expectativa, e a cada dia se acorda com o sentimento: eu vou perder minha casa, eu vou perder minha história, eu vou perder minha vida. Então, nesta noite aqui, nós estamos apelando ao governador da Bahia, um socorro imediato, um socorro instantâneo para, a Zona Norte de Ilhéus. Não é possível que nós vamos assistir de camarote aqueles dois bairros, São Miguel e São Domingos, serem tragados, pela maré. Porque tudo isso é um reflexo de uma obra mal feita alguns anos atrás, os espigões, que foram importantes, mas deveria ter feito tecnicamente trouxe esses problemas. E hoje, o que fazer? O grito da comunidade da Zona Sul, da Zona Norte, não está fazendo eco. Está sendo um grito de ouvido de mercador por parte do governo do Estado. Espera aí, cadê o Rui Correria? Cadê o Rui Correria para socorrer o São Miguel e São Domingos? Eu estou achando que o Rui Correria ouviu muito aquela música de Almir Sater,
ando devagar porque já tive pressa. E nessa vagareza, o povo vai sofrendo. E nessa vagareza, o povo vai perdendo suas histórias, suas propriedades, o lugar de morar. Vereador presidente Luiz Carlos, escuta. Não é possível que não se tenha uma sinalização, que não se tenha uma resposta. Mas sabe o que é isso? Isso é o reflexo de uma política fragilizada do nosso município. A política de Ilhéus é frágil no contexto de pleitear as suas demandas. Sempre foi assim. Veja aí, a CEPLAC está se acabando. O Porto de Ilhéus, há 20 anos precisando daquela obra que o governo promete a cada ano, a dragagem. A CEPLAC, já falei, o aeroporto de Ilhéus quase fechavam. Tiraram os voos mais importantes. Tiraram os voos de 6 horas da manhã e de 9 da noite. Ilhéus, Salvador, Salvador, Ilhéus. Tiraram agora de Ilhéus a Brasília. E não tem reação nenhuma. A cacauicultura foi perdendo sua força. Não houve reação. Sabe? Tiraram as cargas do Porto de Ilhéus. Não houve reação. O Porto de Ilhéus, que era bastante movimentado com soja, eucalipto, com granito, tiraram essas cargas todas. Uma covardia, uma ação sorrateira, prejudicando e trazendo prejuízos econômicos para o nosso município, deixando pais de famílias desempregados. Fecharam o moinho sem nenhuma reação da nossa sociedade, sem nenhuma reação das forças políticas. O escritório da Embasa, que define tudo, da Embasa, que está aqui, é em Itabuna. Fecharam a Receita Federal, aqui do lado da Biboca, sem nenhuma reação das forças políticas desse município. Aliás, Secretaria da Fazenda. Então, todos os problemas é reflexo da fragilidade política de Ilhéus. Tiraram 40 indústrias, 40 empresas do polo de informática. O polo de informática, que era um celeiro da geração de emprego e renda. Nós tínhamos 50 empresas que operavam no polo. Ocupava 20% da produção do mercado nacional. Gerava 6 mil empregos. Hoje, das 50 empresas, restam apenas 10. Dos 6 mil empregos, restam 700 a 800 empregos. E a gente assiste tudo isso sem nenhuma reação.